Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal. Em pleno domingo de descanso, resolvi fazer um vídeo, aula, gravação sobre Ubuntu ou Lubuntu, um dos sistemas operacionais mais indicados para computadores fracos, ou seja, computadores com apenas 2 GB de memória RAM ou abaixo e processadores de até 1 GB, incluindo também processadores inferiores como modelos antigos da AMD e Intel como Pentium, inclusive aqueles processadores Atom. Então, vou mostrar para vocês 2 sistemas operativos considerados recomendáveis para computadores fracos, que é o Ubuntu e Ubuntu. Então, vou começar a apresentar a vocês o Ubuntu. Vamos fazer o passo a passo de habilitá-lo na máquina virtual, executá-lo e seguir o procedimento de instalação do Ubuntu. E por instalação, o que devemos fazer após instalar o sistema operativo Linux, seja ele a base do Debian, a base do Ubuntu, Arch Linux, Manjaro e etc. O procedimento aqui que eu vou demonstrar a vocês é de forma simples de se aprender como fazer as configurações básicas do seu sistema operativo Linux por instalação. Então, vamos lá? Eu já tenho aqui a imagem ISO baixada do Ubuntu, que eu vou mostrar aqui para vocês na pasta download. Vamos ver aqui, tem 2 ISOs, do Manjaro e do Ubuntu, que eu vou utilizar aqui nessa vídeo aula, a aprendizagem para vocês, usuários domésticos e iniciantes, será o Ubuntu. Então eu vou acionar aqui primeiramente a máquina virtual, o box que eu utilizo para a criação das VMs. Aqui nós já temos uma imagem ISO já habilitada para o Manjaro. Então eu vou remover isso aqui e liberar o espaço para a criação da VM. Então vou clicar no botão adicionar e aqui nós vemos várias opções para a criação da máquina virtual, dentro deles já disponibilizadas, reconhecidas pelo box. Se caso uma distribuição Linux não aparecer na lista do box da máquina virtual, você pode adicionar manualmente a ISO baixada à internet de qualquer distribuição Linux que você venha a utilizar. Então eu vou aqui criar uma imagem baixada. Deixa eu botar aqui anterior. Vou criar a máquina virtual a partir de um arquivo selecionado pelo download. Vou selecionar a pasta download e vou pegar a imagem ISO do Ubuntu para a criação da nossa máquina virtual. Eu vou desabilitar a minha câmera aqui, que puxa o OBS Studio, ele puxa muito processo. Então eu vou desabilitar a câmera aqui para liberar um pouco do processo, para centralizar o processo da máquina virtual. Então eu vou desabilitar aqui minha webcam temporariamente e concentrar na criação da máquina virtual. Então vou abrir aqui a imagem do Ubuntu e aqui vamos ter os preparativos para a criação da VM. Ele mostra que é um modelo não desconhecido pelo box. Isso significa que é uma ISO do sistema não se encontrado na lista do box disponibilizado para a criação da máquina virtual. Mas isso aí não é problema algum. Então a gente pode prosseguir no próximo. E aqui eu vou ter que especificar a quantidade de memória RAM e o limite de armazenamento a ser utilizado na VM, armazenamento virtual. Então eu vou criar aqui, vou usar 4 GB de memória RAM. As versões mais leves do sistema operativo Linux, recomendado para PC fraco, não precisa
deve utilizar acima de 2 GB de memória RAM. Mesmo assim, nas máquinas virtuais, eu habilito a quantidade de memória RAM a ser utilizada por 4 GB. E o HD virtual a ser utilizado, eu vou botar 40 GB que utilizo para armazenamento. Tem uma distribuição Linux que requer mais do que 40 GB de armazenamento, que é o Windows OS. Ele requer mais capacidade de armazenamento para ser instalado no seu sistema operacional na máquina física. Isso porque ele é um sistema operacional focado para a educação, então ele vem muitos programas educacionais a ser utilizado. Então vamos criar agora a nossa máquina virtual no Ubuntu. Então aqui já está executando. Eu vou optar pela Live CD ao testes antes da instalação. Então a gente aguarda a execução do Ubuntu, que usa o ambiente gráfico LQXT. Então vamos aguardar a execução. Aí nós estamos vendo a tela de início da Live CD do Ubuntu. Vou aplicar aqui a tela cheia para vocês verem melhor. Vamos esperar o carregamento do Ubuntu e alterar a resolução para a tela cheia, para que vocês possam ter a melhor visualização. Bom, assim carregou a Live CD. Isso aqui vamos configurar depois. Vamos ver a resolução do monitor da Live CD nas preferências do monitor. Vamos pegar aqui um monitor. Vamos ver se tem aqui o monitor, acessórios, configurações, monitor, preferências, configuração do LXQT. Monitor, ele está em 1920 e 1080, resolução ideal para quem utiliza monitor de 14 polegadas e acima, então não precisa fazer alteração. Então aqui a gente faz os devidos testes antes de instalar o sistema operativo Linux na sua máquina física. Então a gente vai executar todas as atividades em Live CD, como abrir o explorador de arquivos, ele funciona muito bem. Aqui você controla todos os seus arquivos, suas pastas, vídeos, fotos, imagens e etc. Temos o menu, o lançador, o menu inicial, referente a todas as categorias divididas em software, como acessórios, onde você vai encontrar pequenos aplicativos acessórios, como por exemplo,
o editor de textos, vim para o ambiente terminal, nós temos também jogos, nós temos a parte de gráficos, como por exemplo LibreOffice Draw, que é o editor de imagens, editor de PDF também. Então a gente pode ver e verificar sempre os aplicativos que estão funcionando ou não nessa versão leve do ambiente gráfico LQ, LXQT, editor de imagens, visualizador de imagens. Vamos ver a internet, nós temos o navegador Firefox Web Browser. Vamos abrir ele e ver qual versão que está sendo utilizada no Ubuntu. Vamos aguardar a sua execução. E essa versão do sistema operativo Linux é a versão base Ubuntu. Está carregando aqui a página inicial do Firefox Web Browser. E a gente pode ver qual versão que está sendo utilizado no nosso sistema operativo Ubuntu. Então a gente vê aqui Help, ajuda. A gente vai ver aqui sobre o Firefox. E como você vê, ele está usando a versão antiga do Firefox, que é a versão 99. E via Snap. Então não é recomendável a gente utilizar software instalado via Snap, mas ele acompanha pré-instalado e configurado via Snap. É por isso que você vê aqui que em algumas situações o Ubuntu carrega alguma aplicação um pouco lento. Isso é normal para quem utiliza o utilitário Snap para instalar aplicativos por Snap. Então temos aqui o Office, os aplicativos do Office Open Source livre, suíte alternativa ao Microsoft 365 pago da Microsoft. A gente vai ver aqui a versão também do LibreOffice. Está utilizando também a versão antiga 7.3.2.2 e está em inglês, mas a gente pode fazer alternância do idioma para o português do Brasil e baixando a versão mais atual. Nós temos aqui a categoria sons e vídeos, o aplicativo tocador de vídeo VLC Media Player, onde você pode exibir seus vídeos baixados e executados no Ubuntu. Ferramentas de configurações como Blueful, arquivo de transferência, Discover, que é o gerenciador de aplicativos por ambiente gráfico, onde você vai instalar seus aplicativos preferidos que utiliza no dia a dia nessa versão do sistema operativo Ubuntu. Está carregando a loja aqui, então a gente aguarda pacientemente o carregamento da aplicação, do gerenciamento de pacotes de software através do Discover, que também está presente na versão do KDE Plasma. Então aqui você pode selecionar diversos aplicativos de sua preferência ou que você utiliza no dia a dia. Bom, vamos continuar aqui.
Já vimos as ferramentas. Nós temos também o HTOP, onde a gente pode ver os processos de consumo de cada aplicativo aberto do sistema operativo e etc. Então a gente não precisa instalar o HTOP, que já vem pré-instalado e configurado. Vamos ver outras ferramentas, como o instalador do Ubuntu, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Instalação de configurações do sistema para o ambiente gráfico. Nós temos a ferramenta de particionamento do seu SSD ou HD, criação de partições. Tá? Também a gente pode instalar a partição do KDE Plasma, o gerenciador de pacotes, o Qt Terminal. Nós temos o Qt Terminal também para aplicar umas operações via terminal. Nós vemos outras coisas aqui, além das ferramentas. Nós também temos a ferramenta do terminal DropDown e criador de disco startup, onde a gente pode criar nossa imagem de disco de boot através do CD ou pendrive. Outras ferramentas de preferências nós temos aqui as configurações do LXQT, as configurações de aparências. Por exemplo, você pode fazer alternância das aparências que você pode escolher para seu sistema. Podemos escolher o pacote de ícones. Por exemplo, vou escolher esse aqui, vou aplicar e ele faz a devida alterações perceptível na barra de lançador e na área de trabalho. E também vamos poder escolher o tema preferido. Por exemplo, eu vou escolher o tema Dark disponíveis. Vou colocar aqui o Frost e vou abrir aqui o gerenciador de arquivos. E a gente vai ver as mudanças do tema. A gente vai escolher o tema aqui e vou aplicar a mudança. Ele fez alternância no lançador e vamos ver como ficou o gerenciador de arquivos. A mesma. Vou fazer a mudança para Dark mais escuro. Vou aplicar. Então vou abrir aqui o gerenciador de arquivos, mantenho a mesma janela do tema. Então ele faz as mudanças apenas no lançador. Deixa eu abrir aqui. A janela, deixar assim padrão, que eu gosto mais do tema Dark. Podemos alterar a fonte, selecionar a fonte que você mais prefere utilizar. Vou deixar no padrão Ubuntu a fonte. Podemos alterar o cursor, Breeze ou Bislag. Bislag, o cursor fica branco, e o Breeze, o cursor fica preto. Esse é o padrão que eu gosto de utilizar. O estilo do widget, a gente pode selecionar a cor do estilo do widget e só aplicar. Alternou a nossa cor aqui. Vou fazer alternância da seleção para rosa. OK. Vou aplicar e você vê que ele alternou o destaque do nome da pasta em rosa. Então vou alternar aqui, deixar no azul, minha cor preferida, azul marinho ou azul do céu. Vou clicar em aplicar e já alternou para azul do céu. Então vamos ver outras categorias. Esse é o menu inicial destacado com a cor mais black escuro,
que é assim que eu gosto, né? Nas preferências, nós temos alternâncias de configurações, aplicar o upgrade, atualização completa do sistema, vou fazer isso, demonstração após a instalação do Ubuntu, tá? Por enquanto aqui está em Live CD. Temos as configurações de impressora, onde a gente pode adicionar a impressora. E aqui na área de trabalho, a gente pode fazer alternância das preferências do desktop, como alterar o ícone, colocar o plano de fundo na cor, selecionar imagens e etc. E também podemos desabilitar o ícone que estão na área de trabalho. Por exemplo, eu vou desabilitar o computador e vou aplicar, ele sai o ícone do computador. Se eu selecionar novamente o ícone e aplicar, ele aparece. Mas o instalador, por padrão, já vem os atalhos pré-configurados na área de trabalho do Ubuntu. Nós temos aqui sobre o ambiente gráfico LXQT, com todas as informações da versão do LXQT, autor dos desenvolvimentos, agradecimentos, transações do idioma e as informações técnicas do ambiente gráfico LXQT. Então a gente vai fazer agora uma instalação do que você deve aprender como usuário doméstico, como se instala o sistema operacional na máquina física. Aqui é o demonstrativo de instalação na máquina virtual, na VM, que tem o mesmo procedimento para instalar na máquina física. Então, testar, avaliar o sistema operativo por VM é o ideal para que os usuários domésticos possam conhecer o sistema operacional, ver e entender se aquele sistema vai atender sua necessidade de utilizar os sistemas operativos em máquinas fracas, de até 2 GB de memória RAM ou abaixo, com processador de até 1 GB de processamento. Então vamos fazer a instalação do Ubuntu 22.04 LTS. Então vou clicar aqui no ícone de instalação do Ubuntu, que vai abrir o instalador Calamares, padrão em todas as versões dos sistemas operativos à base do Ubuntu. Então aqui ele já define a identificação, que é o português do Brasil. Vou clicar aqui em próximo, tá? Aqui eu vou selecionar a região e o local da área onde você se encontra morando atualmente. Então vou deixar como padrão América do Sul, Brasil, São Paulo como área. Vou clicar em próximo. E aqui é o teste do idioma do teclado do seu computador ou notebook. A gente seleciona o português do Brasil e o teclado padrão como default. E a gente pode fazer um teste de digitação se ele realmente está em português do Brasil. Vou digitar aqui Paulão. A situação aceitável. Então ele está totalmente em português do Brasil. Vou clicar em próximo. E aqui vou ter a seleção do local onde quero que o sistema operativo seja instalado. Você que possui HD ou SSD interno, quanto HD SSD externo, você pode selecionar uma deles para instalar. Como aqui está sendo instalado na máquina virtual VM, na HD SSD virtual, por exemplo, eu vou selecionar a instalação para o HD ou SSD virtual. Então vou aqui, temos duas opções: apagar o disco inteiro para começar a instalação do zero, ou particionar manualmente para que vocês possam definir a partição que você quer criar.
A partição manual é recomendável para usuários avançados com conhecimentos técnicos e avançados. Usuários domésticos que ainda não têm conhecimentos profundos e técnicos de TI, procure selecionar apagar disco. E ao selecionar apagar disco, a gente pode ver as informações abaixo do atual estado do seu SSD HD com a versão anterior do sistema operativo Linux instalado ou do Windows instalado. E o procedimento depois do que vai ocorrer no pós-instalação da sua distribuição Linux. E aqui você pode definir a partição swap. Swap em arquivo ou swap sem arquivo. Eu prefiro swap sem arquivos. Tá? Não há necessidade de ter uma partição separada do swap para a criação do nosso sistema operativo na instalação. Hoje é recomendável ter duas opções e sem swap eu recomendo a utilizar caso você não queira a criação da partição swap. Por padrão, continua sendo a partição em swap arquivos de sistemas, ok? Vou deixar sem swap e vou prosseguir. E aqui nós vemos as informações do que vai acontecer no pós-instalação a selecionar apagar disco inteiro, do zero a gerar o nosso SSD ou HD e sem a partição swap. E aqui nós temos o local do gerenciador de inicialização, que é o boot, por padrão é o Master Boot Record na máquina virtual, selecionado a máquina virtual. Se for no HD SSD interno na máquina física, o nome será outro. Então vou clicar em prosseguir. E aqui vou seguir as informações que eu quero, identificação do meu sistema operativo. Tá? Eu vou colocar o nome. Tá? Heitor Tecno, ou então Heitor Tech. Tá? O nome de entrada do login, que eu vou digitar Heitor Melo. Tá? E o nome do meu computador, que eu vou colocar como Ubuntu VM, tá? Todos juntos, não separado, Ubuntu VM. E a senha. A senha não precisa ser extensa, porque aqui nós estamos avaliando na máquina virtual. Então vou colocar 1, 2, 3. 1, 2, 3, que já é suficiente. Vamos clicar em próximo. E aqui são um resumo do que vai acontecer durante o processo da instalação. A localização da região, do idioma, do teclado e as partições que você selecionou a ser criada. Então, esse é o padrão das configurações recomendáveis para o usuário doméstico. Então, a gente vai prosseguir com a instalação. Vamos clicar em instalar. E a janela informa que todas as informações contidas no HD SSD, tanto interno quanto externo, serão apagados. Então, eu confirmo para instalar agora. E assim começa o processo da instalação do sistema operativo Ubuntu. E durante o processo da instalação, você vai ver um guia de informações sobre as novidades do Ubuntu com ambiente gráfico LXQT. Então, aguarde pacientemente a instalação do Ubuntu em seus computadores fracos com as configurações que eu citei recomendáveis
para computadores fracos, com configuração de memória RAM de 2 GB de memória RAM ao menos e processador de até 1 GHz. E durante o processo de instalação, você vai ver as informações de extração de imagens para o seu HD SSD interno ou externo, ou mesmo que vale para quando está fazendo a instalação via HD SD virtual, via HD virtual, no caso, não SSD. Aqui é HD virtual. E quando finalizamos a instalação, será reiniciado o sistema e após a inicialização, a gente vai fazer procedimento do pós-instalação.
Já estamos quase no fim da instalação do Ubuntu Linux na VM. Então assim terminou o processo de instalação e vamos reiniciar a máquina. E quer concluir. Então vamos reiniciar o Ubuntu e seguir com o procedimento do pós-instalação. Para tirar o pendrive, desconecta o pendrive para iniciar o nosso Ubuntu. Então vou executar aqui novamente a VM de forma manual. Ó. Para a gente ver a execução da instalação do Ubuntu em nosso idioma português do Brasil. Bom, então a gente vai iniciar aqui. Aqui a gente pode fazer mudança para o outro teclado. Ó.
a seção a ser escolhida, no Ubuntu, ou essa aqui é desktop, ou OpenBox. Eu vou deixar no padrão, vou digitar aqui meu usuário, a senha do usuário, para entrar no sistema, e dou Enter. E assim a gente entrou no sistema. A gente pode fazer uns ajustes de configurações da bateria, por exemplo, após a instalação, começar as configurações do Ubuntu. A gente pode ativar o monitor de bateria para a gente ver o status da bateria com a fonte desconectada, é claro. Aqui nós temos as configurações de suspensão da tampa do monitor ao abrir e fechar. Então eles têm essas configurações. O tempo de inatividade, que a gente pode programar a inatividade. Também a gente pode programar o botão de energia. Essas configurações não vou mexer e deixar no padrão. Apenas habilitei ativar o monitor de bateria, que a gente pode ver o status da nossa bateria aqui em cima. Então agora que a gente instalou, fizemos a bem-sucedida instalação do Ubuntu, a gente vai verificar a configuração novamente do monitor e sistema. Beleza, acessórios, preferências, definições do LXQT, e vamos ver as definições do monitor. Sempre procura ver as definições do monitor que está fora do padrão. Então vamos fazer alteração na definição do monitor, que é 1920 por 1080, que o monitor, tanto no notebook quanto no monitor externo, é acima de 15, a partir de 15 polegadas e acima de 15 polegadas. Então vou aplicar, fiz as devidas configurações corretas agora. Vou abrir aqui a tela cheia para vocês verem melhor. Ótimo. Ótimo. E agora a gente vai ver o procedimento do que fazer o pós-instalação. O usuário doméstico nunca pode dizer ou imaginar que no pós-instalação está tudo pronto para ser utilizado o sistema, que não deve fazer nada. Muito pelo contrário, ele precisa sim fazer o update e o upgrade para as correções e melhorias que vêm nessa versão do Ubuntu. Isso porque quando você baixa a imagem ISO, cria um pendrive de boot, o pendrive nunca é atualizado. Então você precisa sim fazer pós-atualizações no pós-instalação do seu sistema operativo Linux, seja ele a base do Debian, Ubuntu, Arch Linux ou Manjaro. Então o procedimento aqui, eu vou fazer a atualização através do terminal, que eu gosto de fazer tudo feito à mão e não através do ambiente gráfico. No caso de você, que é um usuário doméstico, que não tem conhecimentos técnicos nem profundos de TI, pode fazer pelo ambiente gráfico. Então vou fazer aqui, abrir o terminal do LXQT. Vamos procurar aqui, sistema, terminal, que é terminal, e com o terminal aberto, eu vou verificar o meu usuário privilegiado está ativo. Então vou clicar aqui em SU, ou sudo SU, então Enter, ele vai pedir a senha privilegiada do usuário,
Então eu digito a senha e assim entrei como usuário privilegiado. Então eu vou limpar a tela e a gente vai ver as informações, o print de informações sobre o nosso Ubuntu. Então a gente vai precisar ver se tem a aplicação instalada. Mas antes disso, vamos fazer o update. Tá? Primeira coisa que você vai fazer é digitar o comando para o update. Então aqui apt update. Tá? Update. E vai verificar se tem alguma atualização a fazer ou não. Ele mostra a versão do Ubuntu, tá? Vou abrir aqui, aumentar um pouquinho a janela, terminal. Do LQTX. Como vocês podem ver, tem atualizações a fazer em pós-instalação da primeira vez que você instalou seu sistema operativo Ubuntu. Então, aguardar o procedimento aí. Ele viu todas as informações a ser atualizadas do estado, estão prontos, mas tem pacotes, cerca de 202 pacotes a ser feito no upgrade. Então a gente vai fazer o upgrade com o seguinte comando: apt upgrade. Então vou dar Enter. Ele vai fazer as devidas atualizações, vai mostrar os programas e pacotes de bibliotecas a serem atualizadas pelo upgrade. Então eu digo sim, S, Enter, e ele vai fazer as devidas atualizações. E a gente aguarda a finalização do upgrade no pós-instalação do seu sistema operativo Ubuntu indicado para computadores fracos. E também pode ser usado, se quiser, para computadores mais recentes, também top de linha. Também pode usar esse sistema operativo indicado mais para computadores fracos. E outros recursos vocês vão explorando nos seus sistemas operativos para que você possa ficar familiarizado com esse sistema operativo.
só percebe que a gente pode ver o progresso da atualização. Deixa prosseguir esse progresso da atualização até o final. Nunca, jamais interrompa uma atualização, ok?
E aqui ele está instalando agora idiomas locais para disponibilizar, caso você queira alterar o idioma do seu sistema operativo. É recomendável deixar o idioma padrão do seu sistema operativo, que é o português do Brasil, no nosso caso. Nós estamos quase no fim do upgrade.
E assim termina o upgrade feito no pós instalação do Ubuntu. Vamos limpar a tela aqui. E a gente pode ver aqui, através do terminal, a versão real do nosso sistema operativo instalado. Então vamos digitar aqui cat, cat, espaço, barra, etc, barra, os, traço, release. Tá, enter. Pronto. Vou dar aqui, tá? Esse. Deixa eu ver aqui. Esse é esse. O arquivo não existe, tá? Tudo bem. Vamos ver uma coisa aqui, tá? Vamos ver o NeoFest se está instalado, que dá informações completas. Então o NeoFest já está instalado no sistema também. Então aqui nós vemos a versão do Ubuntu 24.1 LTS para arquitetura e sistema de 64 bits. E aqui nós vemos o host de identificação do nosso computador, o kernel utilizado na versão do Ubuntu, que é 5.15, os pacotes que são utilizados no Ubuntu, que é o padrão do DPKG, e o Snapt, são os padrões no Ubuntu. E o Shell LPS na versão 5.1. E ele utiliza o ambiente gráfico OpenBox, ideal para usuários utilizar o ambiente gráfico mais fraco para computadores fracos. O termo padrão ArcDeck, pacote de ícones Adalta, o terminal, que é o padrão utilizado no Ubuntu, e claro, as informações sobre a sua CPU e a GPU e a quantidade de memória RAM utilizada no Ubuntu. Então, aqui no Ubuntu, a maioria dos softwares utilitários já estão pré-instalados e configurados. Então a gente pode fechar o terminal, porque é terminal, clico sim, e vamos ver se estão os aplicativos que a gente quer utilizar no nosso dia a dia. Os usuários comuns, com certeza, não querem mais os pacotes de escritórios. Está aqui o LibreOffice, o gráfico, que é o editor de imagens. Só observação que não há o zip aqui. Como aqui tem o navegador Firefox, eu vou instalar o Chrome. Multimídia, nós temos aqui o produtor de mídias VLC, temos programas de gerenciamento dos sistemas. Vamos abrir o gerenciador de pacotes 1, tem semelhança com o Synapse, mas são pacotes diferentes. Então aqui, por exemplo, vou pesquisar se tem um navegador Chrome ou Chromium. Então vou citar aqui o Chromium. Nós temos aqui a visualização do Chromium.
Chrome Browser está aqui. Ele não está instalado, então vou selecionar ele para preparar a instalação. E aqui embaixo nós temos as informações que esse pacote de transição domine. Ele pode ser removido com segurança. Então ele já está instalado ou não. A gente põe ele aqui na guia internet, tá? E a gente vê que ele não está instalado. Então eu vou querer instalar, tá? Vou clicar aqui no botão direito para ver se marca algumas informações de guia, de menu de acesso, de submenu e marcar para instalação. Marquei para instalação e em seguida eu vou clicar na opção de atualização completa ou então aplicar as alterações. Eu vou clicar em atualização completa e aí vou clicar aqui, né? Vou clicar aqui para instalar. Deixa eu ver aqui, janela mais um pouquinho, para vocês verem melhor. Selecionando ele, o botão direito do mouse, ele está marcado para a instalação. Então, eu vou clicar em aplicar alterações. Ele vai pedir a senha do privilégio do usuário para iniciar a alteração. Então, vou digitar 1, 2, 3, dou OK. Aí começa a iniciar, baixar o pacote e a iniciar a instalação do navegador mais leve, o Chrome Browser. Então a gente aguarda. Ele está descompactando o pacote do navegador Chrome para a arquitetura de 64 bits do sistema operativo do Ubuntu. Aqui ele mostra as informações e configurações do status do monitor, que é normal aparecer de vez em quando. Então a gente aguarda o processo, que aqui embaixo nós podemos ver o tamanho do pacote disponíveis, o tamanho a ser instalados e 3 pacotes serão atualizados. Então ele instalou o navegador browser. Vou deixar a janela dos gerenciadores pacotes um aberto, quer dizer, e a gente vai ver aqui se realmente foi instalado o Chrome, tá? Como você vê, ele foi instalado o Chrome. Então vou clicar aqui no navegador Chrome para ver se realmente foi instalado com sucesso, devidamente correto. Então ele já está carregando. Ele já está totalmente em português. Então vamos fazer um teste aqui. Vou digitar Ubuntu, acessar o site do Ubuntu. Vamos digitar o Ubuntu aqui. Então, ele carregou a página muito bem. Então, a gente vai ver aqui no guia sobre o Chromium, navegador Chromium. E a gente vê a versão instalada atual, que é a 103. Então, o gerenciador de pacotes Moon instalou a versão mais recente do Chromium. Então, a gente vai ver aqui a desinstalação do navegador Firefox, caso você não queira utilizar o Firefox. Mas antes, vamos abrir aqui o Firefox e ver a versão dele instalada. Que na live CD do Ubuntu a gente viu que estava na versão 99. Vamos ver no pós-instalação qual a versão dele
se é mais atual ou não, após ter feito o upgrade no sistema. Vamos esperar o carregamento do Firefox. Vamos abrir aqui a janela. Nosso Firefox também está totalmente em português do Brasil. Vamos clicar aqui na guia superior. Ajuda. Sobre o Firefox. Ele continua com a versão 99. Tá? Então, se eu quiser instalar a versão mais recente do Firefox, primeiramente eu tenho que remover a versão anterior. Então, vou digitar aqui Firefox. Vou dar Enter e vamos procurar o Firefox. Vamos ver aqui, categoria Internet, Gráficos. Internet. Vou pegar isso aqui, vamos ver Internet. Vamos procurar aqui o Firefox. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Então vou digitar aqui o Firefox. Tá? Aí aparece a categoria. Caso aqui eu tenho que digitar primeiro a categoria para depois buscar o programa e software que você quer desinstalar. Então vou procurar aqui Firefox. Tá? Deixa eu ver aqui a versão do Firefox que realmente está sendo utilizada, que é LCS. Então aqui está todos SRL, acho que esse é o nome. Tá, esse aqui, versão antiga do Firefox, selecionei ele, botão direito do mouse, marcar para instalação. Essa aqui é a versão para tradução. Vou marcar não. Desmarca, que já tem em português do Brasil. Tá? Vamos ver Firefox. Tá aqui Firefox para Snap. Botão direito. Deixa eu ver as informações aqui. Detalhes técnicos. A versão do Snap. Só que aqui não fala da versão que está instalado, que é 99. Tá? Está sendo instalado por Snap. Vou ver aqui as dependências dele. Lista de alterações. Não tem nenhuma lista de alterações. Detalhe. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos marcar para a instalação do Firefox na versão mais atual, que ele pode substituir a versão que está já pré-definida e instalada. Então, marquei para a instalação, vou clicar em aplicar alterações, vai pedir sempre 0 no OK. E aí a gente aguarda a atualização desse Firefox para a versão mais recente, que é a 102. Bom, concluiu. Então deixa eu ver aqui. Lançador. Internet. Então eles pesquisa Firefox. Diga aqui Web Browser. A gente aguarda a inicialização do Firefox. Ele abriu rapidamente, diferente da outra versão. Então a gente vai ver aqui sobre ajuda, sobre o Firefox. Ele continua com 99. Então, na verdade, o que ele fez aqui foi apenas atualizar
para o pacote de segurança de melhoria do Firefox. Embora o Ubuntu esteja pré-configurado para usar o utilitário Snap, a gente pode utilizar o utilitário Flatpak. Então a gente vai vir aqui em terminal, tá? Sistema, vamos abrir aqui a terminal e verificar se podemos instalar o utilitário Flatpak no Ubuntu. Então isso vai fazer uma coisa. Vamos entrar no usuário administrativo, sudo senha do privilegiado, beleza? E vamos digitar sudo set Flatpak. Vamos ver se o Flatpak está disponível nos repositórios do Ubuntu. Ele não encontrou o Flatpak. Onde está aqui apt six Flatpak. Então a gente vê aqui se temos o Flatpak disponibilizado ou não. Então o Flatpak está disponível. Então eu vou instalar o utilitário Flatpak, que eu recomendo a utilizar, tá? Vamos lá. apt install Flatpak. Então entra e pede todas as informações. Se eu quero instalar realmente Flatpak com suas bibliotecas e dependências, eu digo sim, S e Enter. Então aí a gente tem 3 maneiras de instalar nossos pacotes. O DPKG são os pacotes .deb, o gerenciador utilitário Snap e por fim o Flatpak. Bom, o Flatpak já foi instalado. Vou limpar aqui a tela. E por fim, a gente vai entrar no site do FlatHub, baixar a versão mais recente do Firefox. Então vou clicar aqui, abrir o navegador. Vou optar abrir o navegador Chrome, tá? Que é a versão mais recente instalada, atual. Vou digitar aqui FlatHub. FlatHub, né? E aqui no FlatHub, vamos lançar o site FlatHub. E vou digitar aqui na pesquisa Firefox. Dou Enter e aparece aqui o Firefox para mim. E antes de prosseguir a instalação do Firefox por FlatHub, eu vou voltar aqui no terminal e vou solicitar a desinstalação do atual Firefox. Então eu vou digitar apt uninstall Firefox. Então Enter. A operação é inválida, certo? Então vou citar aqui sudo snap uninstall Firefox. Então Enter. Vamos digitar outro comando aqui. Firefox
Vou aqui. Certo, vou fazer o seguinte, apt, remove Firefox. Aí sim vai remover o Firefox. Clico S, sim. E aí vai remover o Firefox instalado. Então, vou limpeza aqui. E a gente vai ver se realmente foi removido o Firefox do sistema internet. Não foi removido, que está aqui. Tá. Então a gente vai ver o comando sudo snap remove Firefox. Então ele vai prosseguir a desconexão do Firefox para remover o Firefox. Então a gente aguarda a remoção do Firefox. Então informou que o Firefox foi removido. Vou limpar a tela. Vou limpar a tela aqui. Ó. Vamos ver se realmente foi removido. Dessa vez. Finalmente foi removido o Firefox. Beleza. Agora vou minimizar aqui nosso terminal e vou aqui para os usuários domésticos pegar esta informação de instalação. Vamos copiar, voltamos aqui no terminal e colar. Colar a seleção, pronto. E vamos digitar Enter. Tá, então aqui ele pede para usar o sudo. Ó. Sudo. Install. Sudo. Flatpak install. Tá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu repetir aqui.
tirar isso aqui. Vamos ver de novo as informações. Tá, não deu nenhuma referência. Tudo bem. Vamos pegar então o instalador. Vamos abrir aqui a pasta. Botão direito. Vamos abrir. Ele vai abrir o Discover, tá? Que ali a gente pode ter a opção de instalar o Firefox. Então aqui nós temos a estrutura do Flatpak a ser instalado. Então vou selecionar ele e vou clicar a estrutura do Flatpak para o Ubuntu. Então vou digitar a senha administrativa novamente. E a gente aguarda instalar Discover infraestrutura do Flatpak. Algumas versões do sistema operativo Linux, a base do Ubuntu aceita o instalador através do terminal para instalar na mão em vez do ambiente gráfico. No caso do Ubuntu aqui, precisamos fazer uns ajustes para a instalação da estrutura do Flatpak para estar sendo instalados os pacotes do sistema operativo no Ubuntu. Então a gente vai clicar aqui de novo, pacote, Firefox por Flatpak. Então o Discover vai carregar as informações, se haver alguma disponibilidade para atualizar. Então aí a gente aguarda o carregamento. Então aí ele carregou a disponibilidade do Firefox na versão mais recente por Flatpak. E aqui nós vemos as informações, tá? O navegador web, a versão 113 lançada em 17 de julho de 2022. E aqui ele está carregando a imagem. E aqui ele mostra que esse aplicativo vem por Flathub. Então a gente vai fazer a instalação do Firefox. Então a gente aguarda o carregamento da imagem e prosseguimos a instalação. Então eu vou fechar aqui o Chromium. Para abrir o Discover. Ele está carregando ainda. Ele não está visível o botão, então ele se aguarda para poder ficar visível. Pode ver outras informações aqui embaixo, comentários de usuários, tá? Sobre a versão do Firefox, tá? Sobre análise. Então aí a gente pode instalar Firefox mais recente 103. Então só clicar no botão em instalar. Vai pedir a senha privilegiada do usuário. Então, Enter. E aí, ele vai proceder à instalação. O procedimento que eu fiz pelo terminal, que alguns erros que dão
é para demonstrar a vocês, como usuário doméstico do caso de vocês, é normal que aconteça algum erro de digitação ou uma operação não aceitável pelo terminal. Mas existem soluções que a gente pode resolver para instalar alguns software, tanto pelo DPKG quanto pelo Flatpak ou Snap. Como a gente vê aqui como exemplo, observação, o Ubuntu ele usa o utilitário padrão Snap para instalar os pacotes vindo do Snap e DPKG como padrões. Mas nada impede o usuário de utilizar os pacotes porventura do Flatpak, que eu recomendo utilizar a instalação de software por Flatpak e DPKG, no caso dos pacotes Debian, nas versões base no Ubuntu, ok? Então a gente aguarda aqui a instalação do Firefox, a versão mais recente, 103. Nunca interrompa a instalação. Já está para finalizar a instalação do Firefox, versão 103 mais recente. E versão 103 mais recente, né? Aqui. É a versão 103 mais recente que está aqui. Bom, foi instalado, então a gente vai verificar se realmente foi instalado com sucesso. Vou clicar aqui no internet. Bom, ele está instalado, mas vou dar deslogar e logar novamente a sessão, que aqui é no caso abandonar a sessão atual. Encerrar a sessão, vou clicar em Yes e vou entrar de novo na sessão. Então, dá Enter. Então, entrando no sistema de novo, vou clicar no lançador, menu inicial do lançador. E temos uma notificação que a gente precisa reiniciar rebote requerido. Então vou reiniciar novamente a máquina que ele pede. Se ele pedir para reiniciar o sistema por causa de uma determinada atualização, faça atende não retarda. Então vou reiniciar. Vou clicar em sim. Vamos reiniciar o sistema.
De repente tomei um mouse grande. Mas aí não era nenhum problema, tranquilo. Nessa versão do Nubus pode acontecer isso, mas é normal, estabelecida. Então vou aqui, 1, 2, 3, entrar no sistema, bom, atualizado, fechar essa duas telas aqui. Então a gente agora vai ver se o Firefox está aqui. Bom, ele está depois que desloguei. Qualquer aplicativo ou Flatpak, dependendo da versão do sistema operacional, não aparecendo pós-instalação, a instalação ou Flatpak, basta você deslogar e logar novamente que ele apareça. Então agora nós temos a versão mais recente do Firefox instalado, versão 103, 64 bits. Então vou aqui acessar uma página qualquer, por exemplo, YouTube. Vamos lá, YouTube. E ele carrega rapidamente a nossa página, com 4 GB de memória virtual selecionada para o uso para o carregamento. Okay? Então o Firefox está ok. Então assim você vai explorando todos os recursos que vem no Ubuntu, o software que vem pré-instalado, configurado, quais os aplicativos que você tem necessidade de utilizar de acordo com a sua produtividade, seus estudos. E antes de encerrarmos esse vídeo, quero deixar bem claro que não remove de jeito nenhum os aplicativos nativos que acompanham o Ubuntu. Inclusive, não remova o ambiente gráfico padrão, caso você queira testar o outro ambiente gráfico no seu sistema operativo. O padrão do Ubuntu é indicado para computadores fracos, com configurações fracas, para ser usado em computadores antigos, embora podemos utilizar o Ubuntu para computadores top de linha com configurações mais avançadas. E é claro, a versão LQTX do ambiente gráfico e FCCX também é o melhor ambiente gráfico a ser utilizado. FCE é o melhor ambiente gráfico a ser utilizado. Desculpe o erro que eu falei anteriormente. Então, essa foi a videoaula explicativa como executar a live CD de cada distribuição Linux, no caso do Ubuntu aqui, testar se os comandos operacionais atendem os requisitos da sua máquina antiga, abre os programas, executa as configurações, instala via VM o seu sistema operativo para testar também se está tudo ok, se você gosta realmente do sistema operacional dessa distribuição Linux, para depois instalar diretamente na máquina física do seu computador antigo ou configurações fracas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Caso gostou, comentem, compartilhem, faça a inscrição no canal Heitor Tech BSB, ative o sininho das notificações e, claro, ajude o canal a crescer. Além de você ativar o sininho das notificações, você recebe novos conteúdos publicados aqui no canal em primeira mão. Um forte abraço a todos, tenham um bom fim de semana e uma ótima semana a vir e até o próximo vídeo. Tchau!